Olá, caros ouvintes, bem-vindos ao programa Amor e Intimidades, aqui na Rádio Sons do Sul, a sua melhor companhia. Hoje tenho uma convidada muito especial, que já esteve entre nós anteriormente. Ela é a doutora Daniela Mascarenhas, é psicóloga clínica, terapeuta de casal, e o tema de hoje é Por que separar dói tanto? Vamos ouvi-la? Olá, Daniela, muito obrigada por estares aqui presente entre nós. Obrigada por teres aceito mais uma vez aqui o meu convite e em nome da Rádio Sons do Sul, obrigada por estares aqui presente comigo e com quem nos ouve e vê. Antes de mais, Daniela, apresenta-te, diz-nos um pouco e fala-nos um pouco de ti, quem é Daniela Mascarenhas e um pouco, se calhar, da tua área pessoal, se te fizer sentido. Olá, Liliana, olá a todos. É um prazer novamente estar aqui com vocês. Fico muito feliz, muito obrigada por mais esse convite. Eu sou Daniela Mascarenhas, eu trabalho como psicóloga há 18 anos, sou psicóloga clínica, especialista em relacionamento amoroso, mas o meu foco é luto por separação. Há 4 anos eu vivo em Portugal, resido aqui, faço parte da Ordem dos Psicólogos Portugueses e também como lá do Conselho Regional de Psicologia do Brasil. Realizo atendimentos online, como você falou, né? Sou psicoterapeuta de casal, psicoterapia individual, tenho grupos terapêuticos, assim, também sou coautora de 2 livros e estou agora lançando também o meu e-book focado no luto por separação. Excelente, excelente. Então, falando aqui do tema que nos trouxe hoje, o que é que tu nos podes dizer e de que forma é que tu vês na tua prática clínica porque é que separar dói tanto? Começando aqui pela frase do nosso cartaz, querida. É importante a gente entender, né, que quando a gente está passando por um processo de separação, nós estamos passando por um luto, o chamado luto simbólico. E o luto é a perda de um vínculo extremamente significativo. Então, durante o processo de separação, você está perdendo um vínculo com alguém que você teve sonhos, planos, que pensou no para sempre. Então, você está perdendo esse vínculo e isso dói muito. Você vai pensar que o outro vai morrer dentro de você, assim como você vai morrer na consciência do outro, em vida. E isso dói. Existem pesquisas, isso foi uma pesquisa que eu vi, mas foi feita lá no Brasil, dizendo que a separação é a terceira maior dor. A primeira dor é perder o emprego, a segunda dor é certeza, perder a liberdade, e a terceira é o luto por separação. Está na frente do luto por morte. Então, como dói... Porque é mais frequente, talvez, Daniela? Porque é mais constante? Será por isso, Daniela? Não, porque a pessoa ainda está viva. Pois, sim, é isso. É isso que eu estava-te a dizer. Porque como se calhar acontece mais vezes no decorrer da nossa vida do que se calhar a morte que, não é? Perdemos um ente querido, mas que não é constante, do que se calhar uma dor da separação, como falamos aqui anteriormente na nossa última conversa, como há o relacionamento seriado e em série, se calhar pode ser por aí. É que quando você vive a separação, o luto por separação, que, aí fazendo um paralelo com a morte, né? Morreu ali, enterrou, acabou. Você não vai ver essa pessoa construindo planos com outra. Sim. Com luto por separação, você vai ver. Então, você vai saber que aquela pessoa está ali namorando novamente, sim, fazendo planos novamente. Você perde esse lugar. Porque o nosso cérebro não quer que a gente perca. Quer o tempo todo que a gente ganha. Então, no momento que a gente perde, a gente fica lutando para ter isso novamente. Sim, sim. Diferente de quando o luto por morte, sim, acabou e encerrou. Já percebi. Sim. Não tem essa possibilidade. Claro, faz sentido. Sim. E como é que tu fazes na tua prática clínica para aliviar essa dor de luto, essa dor de perder, desse vazio? Como é que funciona? Ou quem te procura, o que é que te pede? Então, é muito interessante, né, você perguntar isso. Porque o que eu observo na maioria das pessoas? As pessoas, elas não querem enfrentar a dor do luto, a dor da perda, a dor da separação.
Só que num processo de separação, essa dor é inevitável. Não tem como não sentir dor. Agora, o sofrimento ele não precisa ser prolongado. A dor é inevitável, mas o sofrimento, a pessoa pode escolher não sofrer. Ok. Ela vai ter um sofrimento por um período, mas ela não precisa ficar estagnada nesse sofrimento. Então, quando eu falo, quando eu recebo os meus clientes, eu digo que tem pontos que são muito importantes. O primeiro ponto que é muito importante é a gente entender que você precisa se cuidar. Você precisa se acolher e você precisa ter um espaço emocional, físico, mental para poder curar essas feridas. Então, o ponto é, você não pode ficar ali o tempo todo vigiando a vida do ex. Sim. O que é muito comum no processo da separação, as pessoas irem lá e ficar vigiando o que o ex está fazendo, se está namorando, se está saindo, se está indo em lugares que não frequentava com aquela pessoa. Ok. E aquilo acaba machucando muito, muito mais. Até porque, Liliana, a gente fala de dois momentos diferentes, né? Na verdade, de duas pessoas. A gente tem a pessoa que promove o término e a pessoa que sofre o término. Né? E porquê é que tu achas que isso de um lado e do outro acontece? Fala-nos um pouco mais desse perfil / pessoa, se puderes. Então, a pessoa que promove o término, essa pessoa, e vem uma pergunta muito frequente para mim, quase que diariamente, ela está sofrendo? Por que promove? E a gente pensa, a pessoa que promoveu o término, ela também sofre, de uma forma diferente da quem sofre o término. A pessoa que promoveu o término, ela já está, muitas vezes, realizando a separação dentro da relação. Já aquela que sofre o término, às vezes nem percebe, nem se deu conta de que essa relação estava chegando ao fim. Então, aí tem esses dois momentos, as duas pessoas vão sofrer, sendo que quem sofre o término sofre muito mais. A pessoa que promove, num primeiro momento, ela vai se sentir aliviada, porque conseguiu, às vezes, sair de uma relação muito desgastante, conseguiu promover o término do relacionamento. Mas depois, com o tempo, ela vai, poxa, podia ter dado certo, vai também passar pelas fases do luto, sabe? Sim. Precisam construir, achando que não vai, só eu que ele terminou comigo, só eu que sofro, só eu que vou ficar aqui atravessando esse deserto sozinho. Porque eu sempre falo isso, né? Passar por um processo de separação, Eliana, é você atravessar um deserto. Sim. Você não pode correr, porque senão você vai morrer. E se você ficar parado, você vai morrer de fome e sede. Sim. É um passo de cada vez. Boa aqui ligação. Daniela, aqui tu falaste-me duas coisas muito interessantes e importantes, que é primeiro, eu tenho duas perguntas para te fazer, entretanto, que é há razões maioritariamente para esses términos, seja de uma pessoa que não sofre e a pessoa que continua ali com essa dor? Essa é uma das perguntas. E depois a outra já te pergunto, para nós termos aqui um encadeamento. Assim, as pessoas, elas, quando estão dentro de um relacionamento, muitas vezes elas não percebem os sinais que a relação ela demonstra. Toda relação demonstra sinais. Pessoas muitas vezes vêm com um discurso assim, olha, acabou de repente. Nada acaba de repente. Acabou porque não estava bom para uma parte, para outra parte, ou para ambas as partes. Só que muitas vezes as pessoas não estão preparadas para enxergar isso. Um mecanismo de defesa. Né? Não querem enxergar esses sinais. E às vezes preferem colocar isso debaixo do tapete. Você vê, por exemplo, né, nesse momento da pandemia que a gente foi passando aí, principalmente no início, na primeira onda da pandemia, quantos casais... Em 2020, sim. Em março de 2020. Quantos casais se separaram? Muitos. Porque eles não conseguiram mais não ver toda a poeira que eles colocaram debaixo do tapete. Antes, não é? Isso, eles precisavam se confrontar. Porque eu vejo e atendo casais que dizem muito: isto foi a culpado, foi o Covid.
É fácil a gente botar a culpa lá fora, né? Quando a gente põe a culpa no. Na chuva, olha, na chuva, Daniela. A gente não traz a responsabilidade pra gente. Aí é o Covid que tem que mudar, não sou eu. O Covid é que tem que ser adulto. Sim. Então, quando eles ficam aí juntos, convivendo, eles têm que lidar com isso. Não estão mais podendo sair, podendo deixar pra lá o que estava ruim no relacionamento. Então, o que acontece é que as pessoas elas vão deixando o relacionamento aí se desgastar, não vão trabalhando os sinais, porque não basta só você olhar o sinal, mas é também você trabalhar. Dá um exemplo. Você tem uma relação ali com o seu companheiro, que ele está sempre dialogando com você, ele vira e mexe, manda uma mensagem, ele está preocupado com você, de repente isso vai mudando. Isso não vai causar uma estranheza? Sim. Causou a estranheza, a gente precisa conversar o que está acontecendo. Por que você mudou tanto? Tem alguma questão com a relação? O que ou fora, aquela pessoa pode estar com problemas emocionais, depressivos, comportamentais, com pressão do patrão, não é? Por exemplo. E aí, muito bom você falar dívidas. Mas aí, Juliana, a gente chega num ponto que as pessoas não veem a importância de uma conexão emocional entre o casal. Exato. Porque se existe conexão, você vai saber que tem dívida, você vai saber que tem problema com o trabalho, você vai saber que tem as frustrações pessoais de cada um, você vai saber por que o diálogo não está funcionando. Só que as pessoas elas não se preocupam. É como até a gente comentou na nossa primeira entrevista, as pessoas colocam o amor na caixinha e pronto. Sim. Deixa, esquece. Aí, bota pra lá. Fica ali. Aí de repente fala assim, nossa, Daniela, acabou de repente. De repente acabou. Aí a gente vai conversar, eu vou analisar. Ah, não, nós brigávamos muito. Ah, não tinha diálogo há muitos anos. Não havia intimidade há muito tempo. Dormíamos em camas separadas, ou ele ou eu dormíamos no sofá. Sim. E vai falar que é de repente. Então é muito importante a gente entender que não termina de repente. E se terminou é porque não estava bom. Sim. O que tá bom a gente não vai terminar, a gente vai continuar, claro, tá bom, tá gostoso, vou terminar por quê? E vamos continuar a alimentar, como tu também dizes, não é, querida? Com certeza. Não é? Se tá bom, a gente vai continuar ali. A regar e a nutrir aquela relação, não é? Porque também tem que ser regada e nutrida, não é só agora fica aqui sem reação e sem ação para nada. É porque as pessoas elas também vão construindo uma crença. Com apatia, não é? Vão construindo uma crença que o amor ele não é incondicional. Ele tem condições para existir. Ele tem condições. Se você não dá essas condições, nem o seu parceiro não vai. E não é somente esse amor que vai sustentar uma relação. Tem muita coisa por trás. E a gente vai falar de companheirismo, a gente vai falar de comunicação, de empatia, de muita coisa. Não somente cumplicidade. Sim, porque a gente vai ficar pensando assim que somente amor sustenta tudo. Ele suporta tudo, quando na verdade não. Sim. Outra pergunta que eu tinha para te fazer há bocado, quando tu foste falando, achas que há uma diferença de género neste caso? Ou seja, entre homem e mulher, como superam e como reagem à dor e como respondem a relações amorosas neste caso? Sim, adoro quando você faz essas perguntas. Muito boas. Quando faço o quê? Essas perguntas são ótimas, porque aí as pessoas... Não, porque é importante, não é? Porque é assim, eu pus o género, porque o género também é uma construção social, não é? E as pessoas constroem muito, principalmente as mulheres, dizendo o seguinte, olha, homem não sofre. Sim. E eu, como já vi publicações de clientes tuas e pessoas que te seguem a escreverem isso, eu peguei naí também. E isso é muito importante aqui quem nos ouve na rádio e depois aqui a mim no YouTube, as pessoas perceberem esses mitos, essas crenças ou não. Como é que funciona? Com quem trabalha na prática clínica com situações dessas, sendo tu especialista em luto pós-separação. Então, Liliana, a gente tem que entender que assim, o ser humano ele vai sofrer. Tá? Cada pessoa vai lidar de uma forma
forma com essa dor, de acordo com a sua história e com a sua Também. bagagem. Claro que sim. Mas como eu sempre falo, nós somos sujeitos que somos atravessados por uma sociedade. Não tem como a gente correr disso. E aí a gente vai voltar na história de a mulher, ela é criada para ter um relacionamento amoroso. Ela é criada desde pequenininha para ter uma relação amorosa. Nossa identidade foi já construída para casar. Os homens não. A construção da identidade dos homens é completamente diferente. Vocês têm que ter uma formação profissional, você não pode sofrer, acaba um relacionamento, entra em outro, não tem esse sofrimento. Claro que isso vem mudando muito. O número de homens que eu recebo nos meus atendimentos sofrendo por separação é muito grande. Isso vem mudando, mas ainda é muito forte. Porque também, Diana, junto disso, vem uma crença que eu sempre falo que é muito errado. A ideia de que um amor se substitui. Um amor não se substitui. De jeito nenhum. Por quê? Se você está dentro de uma relação, terminou essa relação, você não conseguiu trabalhar por que terminou. Trabalhar, e eu digo assim, quem foi você dentro desse relacionamento? Você foi uma pessoa... Boa pergunta. Boa. Você foi uma pessoa que contribuiu ali com a sua responsabilidade afetiva? Você foi uma pessoa ciumenta? Você brigou demais? Quem foi você? Possível, não é? Que há tanto. E ninguém fala nisso. Parece que isso é considerado uma coisa normal e comum. As pessoas colocam... E saudável. É saudável ser-se possessivo e ciumento. Colocam muito como se fosse o ciúme naquela ideia, né? Pimenta a relação, um pouquinho de ciúme faz bem. Quando não faz bem nenhum para relacionamento. Mas o que é isso também do um pouquinho de ciúme? Há aqui um medidor aonde? É que eu não percebo. As pessoas colocam assim, você vai ter um pouquinho de ciúme. Aí eu escuto isso das mulheres. Sim, eu também ouço muito. Da minha roupa. Sim. Isso quer dizer que me ama. Sim. É associar amor e ciúme, né? Sim. E o que é negativo e o que pode cada vez catapultar mais para uma coisa patológica e doentia. Não é? Porque vai crescendo. Sim, e não é só a comunidade, as pessoas alimentam isso, mas a própria comunicação social também alimenta isso. Não é? E importa pessoas como nós também falarmos sobre isso, que isso não é para ser considerado uma coisa boa, leve e saudável, por exemplo, como mostra nas telenovelas. Porque a vida da telenovela não é real. Vivamos a nossa vida e deixamos a vida da telenovela. Aquela não é a nossa vida, porque isso também às vezes pode ser uma fuga. Sim, as pessoas elas compram muito essa ideia, né? Elas compram a ideia que é passada nas novelas, nos filmes, elas vão comprando isso, acreditando que é assim. Sim, e que isso é que é o esperado. E que depois há aqui um comportamento-chave e medidores para, não é? Por isso é que eu há bocado estava-te a dizer, então, mas como é que essa do um pouquinho de ciúme, mas isso mete-se aonde? Como é que a gente consegue diferenciar o que é um pouquinho ou o que é demais? As pessoas elas colocam, e elas conseguem medir isso assim, quando a pessoa exagera. Não pode falar no telefone, não pode sair sozinha, não pode botar roupa, é o controle máximo. Aí esse ciúme. Mas será que isso não é quando eu não gosto da reação do outro, mas quando eu a tenho, isso já é permitido? Sim, claro, mas as pessoas permitem muito, né? Até esses exageros. Né? Porque por exemplo, Daniela, eu posso fazer contigo, porque eu estou-me a antecipar a situações, mas tu não podes fazer comigo. Então, começa logo aqui que não há uma relação equitativa, ou seja, o homem e a mulher, se for uma relação heterossexual, vamos partir por aí, não há aqui, as pessoas não estão no mesmo patamar. O outro quer estar sempre mais à frente do que está aqui a ser controlado. E aí, e isso começa a tensão também. Começa a haver aqui uma tensão e um conflito latente. Quando você começa a ver que seu relacionamento está virando aí batendo no outro, ou a corda, né? Um puxa aqui, quem puxa mais, tem que parar tudo, porque não está funcionando direito.
Não, e olha, Daniela, e vou-te pegar uma coisa que é muito comum. Não sei como é na tua realidade, mas é muito comum em Portugal, que é andarem a mexer no telemóvel do marido ou da mulher. Às escondidas, enquanto ele ou ela toma banho, por exemplo. Uma falta de respeito, né? Eu É uma coloco isso como invasão de uma... privacidade. Ah, mas é meu marido. Mas É, mas não isso é dá. posse, né? Lá está, voltamos ao mesmo. Não é? Não é uma propriedade. Mas isso. Não é meu. Mas o quê? A pessoa é um objeto para ser propriedade? Mas é essa visão, né, Liliana, que se tem muito, né, da propriedade. Uhum. É meu. É meu. E sendo meu, eu posso tudo. Uhum. Né? E o amor E vai, diz-me vai, uma vai, coisa, pegando aqui no nosso tema primordial, que é porque separado 80, aí não começa já a haver uma dor? A dor já tem dentro da relação. Percebes? Quando há esta manipulação, quando há estes jogos, quando há estas mentiras e estes esquemas por trás, um do outro, já não começa a haver aqui dor. Daniela, tu que és especialista nisso, fala-nos um pouco disso, Daniela. Sim, a gente tá, assim, as relações, né, quando a gente não, às vezes não para perceber, principalmente as relações que eu digo de dependência emocional, Uhum. as relações também abusivas, Uhum. né, as tóxicas, Sim. tudo, é bem presente isso, né? Uhum. Isso é bem presente. A dor tá ali. Só que muitas vezes numa relação de dependência emocional é um emaranhado tão grande que a pessoa não consegue sair dela. Uhum. Uma pessoa que é dependente emocionalmente, por exemplo, fica muito difícil. A mesma coisa uma pessoa que sofre abuso dentro do relacionamento. Uhum. Tá? E aí o abuso que eu digo, Liliana, não é o extremo do abuso psicológico ou a agressão, a agressão física. Não estou falando desses abusos. Estou falando dos abusos sutis. Sim. Que muitas relações têm. E é isso que eu quero que tu as fales. pessoas... É isso mesmo, Daniela. Obrigada. E que as pessoas ali, elas não se dão muito conta que estão sofrendo esses pequenos abusos. Uhum. Porque um abuso, às vezes, vai numa brincadeirinha, vai num tom irônico e a pessoa vai ali aceitando. Porque o abuso psicológico, o abuso emocional não é um abuso sutil. Mas todo abuso sutil é um abuso psicológico. Isso tem que ser claro. E isso vai crescendo. Porque você não começa um relacionamento com alguém que já é aquele extremo abusador. Uhum. E eu gosto também de deixar claro que as pessoas, elas querem formatar e elas querem rotular. O abusador é homem, tem tantos anos... Por isso é que eu te perguntei há bocado a questão do género. Foi já por causa disso. Não existe isso assim pré-definido, não. A gente pode encontrar homens abusadores, mulheres abusadoras. Isso não é assim dessa forma. Uhum. A gente mesmo, às vezes, pode cometer abusos sutis sem se dar conta disso. Porque o abuso sutil vai muito numa brincadeira. E essa brincadeira acaba ofendendo, humilhando o parceiro. E magoando. E a magoar. E isso aí vai crescendo. Vai crescendo muito. Né? E até chegar, às vezes, num ponto de uma agressão física. Só que a pessoa que sofre o abuso, muitas vezes, não consegue sair disso nem reparar. Ela põe a culpa toda nela, ela vai acreditando que a culpa é dela. Então, ela vai se paralisando ali naquela relação. Então, a autoestima dela vai ficando cada vez mais baixa, mais difícil ainda de sair dessa relação. Isso é muito comum. Porque as pessoas também, Liliana, elas têm uma confusão muito grande nessa questão do amor e da dependência emocional. Sim. E às vezes não conseguem diferenciar isso tão bem. Porque você dependente daquela relação é quando você está vivendo em torno daquilo. Quando o que te traz segurança é o relacionamento. É aquilo que faz sentido para você. Então, e fala-nos um pouco mesmo disso. Era isso que eu queria agora falar contigo, Daniela. Fala-nos aqui um pouco para os nossos ouvintes o que é dependência emocional e como é que funciona numa relação a dois amorosa de casal, por favor. A dependência emocional, ela funciona como uma dependência, dependência das substâncias tóxicas aí, das drogas. Como é que é isso, né? O dependente químico, eu vou fazer para vocês poderem até compreender como é que é isso. O dependente químico, ele depende da droga. Ele tem uma relação com essa substância, tá? E que vai viver em torno disso, em torno daquela substância. Cada dependente químico vai ter uma relação, né? Com aquilo ali. Na dependência emocional, você vai ter o quê? Uma dependência da relação.
não é a dependência da pessoa. Aquele relacionamento te traz uma segurança. Você vive em torno Um conforto. desse... Oi, Liliana? Um conforto. Sim. Então, o que você faz? Aí você vai fazer tudo para aquela pessoa, você só pensa nessa relação, você deixa de fazer suas coisas, a sua vida não importa. O que importa é esse relacionamento. Não importa se essa pessoa está te humilhando, se essa pessoa está te maltratando, você continua ali, porque é essa relação que te traz segurança. Você cria isso. E porquê que tu achas que a pessoa continua, muitas vezes, anos e anos, nessa relação de dependência emocional? A dependência emocional, as pessoas que estão dentro de uma dependência emocional, quando a gente vai averiguar o que acontece, são pessoas que têm uma baixa tolerância à frustração, são pessoas com uma imaturidade emocional muito grande. E aí nós vamos lá atrás, na história da infância delas, a gente consegue entender aí tudo que se deu até chegar nessa dependência emocional. E tu achas que essas pessoas conseguem chegar lá atrás na infância, que não façam terapia, que não façam psicoterapia? Não, sem terapia não consegue. Muito importante a psicoterapia se você é um dependente emocional, assim como o dependente químico precisa se tratar. O dependente emocional também precisa de um tratamento. Porque muitas vezes a gente não se dá conta. E tu achas que, imagina, se a pessoa que é dependente emocional se permita isso, não é? Ou que, não é? Vive essa realidade muitas vezes de anos, achas que quem infringe essa violência também é viciada nisso? Casos e casos, Liliana. Tem que ver o caso em caso. Né? Tem que analisar para saber. Pra então achas que pegando há pouco no que tu disseste, que não se faz o luto entre relações, não se faz aqui uma ponderação, achas que as pessoas que continuam a ter esse padrão de dependência emocional continuam sempre nessas relações e atraem pessoas assim? Sim. Mas achas que essas pessoas, o oposto, ou seja, o agressor ou quem infringe esse controle, essa violência, achas que essa pessoa também continua sempre a atrair depois essas pessoas dependentes emocionais? Quando a gente vai colocar, né, de uma forma inconsciente, aí muito da área mais que eu trabalho, a gente atrai, né? O nosso inconsciente atrai. Não importa se eu sou dependente emocional, sim. se eu tenho uma tendência abusadora, o meu inconsciente vai atrair. Então, o que acontece? O que a gente faz? Aí vamos voltar lá, né? A gente aprende lá com as nossas figuras de cuidado na nossa infância, né? Quem nos criou? O que é, por exemplo, um relacionamento, o que é amor, através dos nossos conteúdos, nós vamos aprender. O que é um casal, como é que funciona no dia a dia. Isso. Então, por exemplo, vão ter crianças que vão ver assim, os pais brigam e depois ficam bem. Brigam, depois ficam bem. Aí pode entender que é o seguinte, é assim que é um relacionamento. A gente briga muito e depois a gente fica bem. E aí o que essa pessoa vai trazer para a história dela quando for buscar os relacionamentos? Só relações conflituosas que no final tudo fica muito bom. Então aí são padrões que vai sendo repetido ao longo da vida. Então tanto que é um dependente vai atrair esse padrão, como também quem tem uma tendência aí da violência também atrai. Entendeu? Eles vão funcionando assim, até a pessoa se dar conta e conseguir tratar isso e não se auto-sabotar. Porque essa história, Liliana, que eu tenho o dedo podre, que eu não tenho sorte, isso não existe. Tá? É um padrão repetitivo de comportamento, é um padrão repetitivo de relacionamento. Que a pessoa está repetindo ali todo o tempo. Ela vai buscando esse tipo de relação para a vida dela. E achas que tem cura? Ou seja, tem tratamento, sim. Achas que eu consigo, depois de ter não sei quantas relações abusivas emocionalmente e psicologicamente, depois consigo atrair para mim uma relação saudável? Sim, mas precisa fazer psicoterapia, precisa entender, precisa se autoconhecer, precisa identificar esse padrão para poder quebrar. E achas que
Se eu tiver uma relação abusiva emocionalmente com um namorado, achas que eu consigo com aquele namorado resolver aquilo e fazendo psicoterapia? O que é que tu pensas disso? Os dois fazendo, sim. Ok, ok. Uhum, Se fizerem os dois e ainda uma terapia de casal, melhor ainda. uhum, ok, ok. Porque depois há muito isso, não é? Por exemplo, eu tive uma relação abusiva emocionalmente com o meu ex-marido, quero voltar para ele, mas não quero que seja igual. E por isso é que eu peguei nessa pergunta, nessa questão, Muito bom, Daniela. Eliana, muito Porque isto bom. acontece muito. O que acontece no processo de separação? E aí vem muito essa fala, né? Ah, muitos casais, né, acabam querendo voltar àquele relacionamento. Só que não param para pensar que é o seguinte: as mudanças, elas não acontecem de um dia para o outro. Primeiro ponto. A mudança não é de fora para dentro. Ela tem que ser de dentro para fora. Uhum. E isso leva um tempo. Além de ter essa mudança, precisa ter um tempo para permanecer, estabilizar, solidificar essa mudança. E isso não acontece de um mês para o outro. Não acontece de uma hora para outra. Aí o que as pessoas fazem? De semanas para outras. Não. Aí o que acontece? Ah, ele mudou, ela mudou. Volta. Aí nisso que volta, essa mudança dura 3 semanas. Aí tudo volta a ser como era antes. Às vezes a pessoa mudou por uma exigência do outro, que é muito comum. Ah, para eu ter ela de volta, eu falo que eu vou mudar. Porque uma das fases do luto, né, Liliana, é essa negociação, essa Sim, barganha aí, que é muito comum, né? sim. Eu pego a lua se for necessário para ter você de volta. Uhum. Então aí promete que vai fazer isso, mas não consegue dar conta. Porque não é uma mudança de dentro. Uhum. É a mudança que o outro está exigindo. Uhum. E a gente não muda se a gente não quiser. Não adianta. Porque a gente pode tentar mudar, mas a gente não vai conseguir permanecer. Permanecer essa E eu mudança. consigo mudar o outro, Daniela? Nunca. Ninguém muda ninguém. Mas é que isso já começa a ser logo uma premissa do início do casamento e do namoro. E depois, pegando aqui agora nisto que aconteceu, eu voltar para o meu ex-marido. Ah, ele vai mudar, eu vou mudá-lo. Isso aí é chamada síndrome da heroína, né? E comigo vai ser diferente. Eu sou, Eu sou eu sou diferente. especial, eu sou diferente, eu vou conseguir dar-lhe a volta. Só que aí que é importante a gente ter consciência. Eu falo sempre muito isso, né, Liliana? A gente tem que ter consciência nos relacionamentos. Precisa ter. É cérebro e coração andando de mãos dadas. Não dá para ser só coração nem ser só cérebro. Nem racionalizar demais. Mas você precisa ter consciência. E a primeira consciência é saber que ninguém muda ninguém. A gente mal se muda. Imagina mudar o outro. Então, entrar num relacionamento com a ideia, por exemplo, ele bebe muito, eu vou fazer ele parar de beber. Você não vai fazer. Uhum. Né? Ah, ele é uma pessoa ciumenta, eu vou fazer ele parar de ser ciumento. Não, ninguém vai fazer isso. Então não adianta entrar num relacionamento assim, você sabe que o fim desse relacionamento não vai ser bom. Você vai ter um desgaste enorme e essa pessoa não vai mudar. Vocês vão viver em conflito. Uhum. Porque não é assim. É importante parar e ter consciência disso. Uhum. Ter consciência de que aquela pessoa é daquele jeito. E aceitar também. Ou você aceita, ou você não continua. Porque parte-se logo do início que então, mas eu não me apaixonei por aquela pessoa, eu não gosto daquela pessoa, eu não amo aquela pessoa, então, mas eu quero mudá-la, então eu não gosto dela verdadeiramente. E isso não começa a ser também um engano logo no. Não começamos logo aqui. Ou quando eu digo para dentro de mim, eu vou mudá-lo. Ou quando eu digo assim para a minha mãe ou para os meus pais, ele faz isto, mas eu vou mudá-lo. Eu não estou a viver aqui já numa mentira. Sim, tá vivendo uma mentira, só que quando a gente começa um relacionamento, nós usamos ali nossas máscaras, uma certa mentira, não é? Uhum. A gente não se mostra como realmente nós somos. Uhum. E não queremos. E temos uma ideia de que se a gente mostrar, o outro vai correr. Uhum. E aí vai construindo essas falsas, né? Esses atores Sim. e atrizes aí, até de repente não se sustentar mais a máscara. Uhum. E aí ver quem é aquela pessoa e ver, poxa, eu vou mudar aquela pessoa. Mas não vai mudar. Ou, não estou satisfeito com quem você é. Mas é importante se mostrar, é importante conhecer esse outro, é importante você se mostrar também. O outro tem que saber o que você quer. Imagina você entra num relacionamento, Liliana, que seu sonho é ter 3 filhos, Uhum. mas a pessoa não quer ter nem meio.
não quer ter nada. Sim. Como é que você vai se relacionar com essa pessoa? Eu dou-lhe a volta. Isso aí vai dar a volta e não vai dar, vai ter conflito o tempo inteiro. Sim. O tempo todo. Aí de repente. Ou então a questão de casar, que é muito comum. Eu quero casar e o outro não quer casar. Uhum. Isso é muito E comum. Eu dou-lhe a volta, eu consigo convencê-lo. Aí fica essa luta, essa briga. Eu quero, você não quer. Eu quero. O que o casal vai ficar fazendo o tempo inteiro? Discutindo sobre isso. E na verdade, então eu não aceito aquela pessoa. Porque eu estou a manipular para ser à minha maneira. Porque na minha maneira é que está certo, Daniela. Ou então você vai parar e vai pensar assim, realmente, eu acho que isso não é tão importante assim para mim. Eu consigo negociar isso. Porque a gente tem que entender por que quer tanto casar. Acho que vamos pegar nesse ponto, né? Por que você quer tanto casar? Uhum. Que importância tem no casamento para você? Você tem que ver. Uhum. Que importância tem em tal coisa? É como eu falei, né? GPS do amor. Você tem que ter claro isso aí. Uhum. Se casamento é algo que não é negociável para você, se você se encontra com uma pessoa que diz que não quer casar de jeito nenhum, você não vai investir nesse relacionamento. Lá está o que tu disseste logo no início, os tais limites e valores. O que é que para mim é negociável e até onde é que eu vou e até onde é que eu não vou de facto. Porque a própria pessoa não se conhece e está a entrar para um relacionamento e eu vou conhecer o outro, mas eu nem a mim me conheço. É bem por aí. Não se conhece e vem também muito essa questão da carência afetiva, né? É isso que eu queria que tu falasses ainda hoje nesta conversa, porque há muito carência afetiva, há muito muletas emocionais, como eu digo. Então, a pessoa sente aquele vazio ali, aí encontrou alguém que deu uma mínima atenção, vou pegar esse alguém e colocar ele nesse buraco. Né? Para me dar aquele conforto daquele vazio. Sim. E vai ali vivendo aquilo. Ele vai me fazer feliz, ela vai me fazer feliz. Vai me fazer feliz, vai fazer com que minha vida fique maravilhosa, vai preencher esse vazio. Quando na verdade não. Quando na verdade é mais uma questão, mais um problema. E aí é bem característico dessas pessoas que têm essa carência afetiva gritante, a dependência emocional. Porque isso depende do relacionamento. Aí eu me submeto a tudo, eu faço tudo em nome da relação. Para não perder aquilo. Para não perder a relação. Eu preciso dessa relação. E agora vamos voltar outra vez ao início, Daniela, desculpa lá. E quando eu perco, o que é que... Tu já falaste nas fases do luto, o que é que acontece aqui, quais é que são as saídas, soluções, quais é que são as hipóteses para alguém que sai de uma relação e que lhe dói imenso, que lhe dói tanto? Não, né? Eu estava até colocando, como é importante logo de início você perceber quem foi você dentro desse relacionamento. Uhum. Por que eu coloco que isso é extremamente importante? Para você não carregar o lixo emocional de uma relação para outra. Né? Porque o que as pessoas fazem muito, Liliane, é muito comum, um relacionamento rebote. Acabei, já estou me relacionando com outra pessoa. Estou colocando outra pessoa Como no é que tu lugar. chamaste relacionamento que é rebote? Relacionamento rebote. É o nome. Então, o relacionamento rebote é aquele que mal acabei a relação, tá 1, 2 meses, não elaborei meu luto, eu já estou me relacionando com outra pessoa. Já coloquei outra pessoa no lugar. Um amor substituindo o outro. Uhum. O que eu faço? Eu vou trazer o lixo emocional daquela relação toda, que não ficou bem resolvido, e vou levar para esse relacionamento. Uhum. E a maioria das vezes o relacionamento rebote não dá certo. Uhum. Porque vão ter outros problemas. Então, é importante a pessoa estar elaborando isso. Quem eu fui, o que eu fiz, eu fui responsável, não fui. E eu tô falando, ela ver a questão dela, é não ficar se preocupando por que o outro fez isso, por que ele fez aquilo. É muito importante a gente entender que entender a lógica do outro é bem difícil. Uhum. E quanto mais a gente fica se apegando nisso, mais nós vamos nos machucar. Porque a ferida, Liliana, ela só vai sarar quando a gente parar de tocar. Uhum. Então não adianta nada, você tá ali com a ferida emocional forte, sangrando, você mexer aquilo o tempo inteiro. Uhum. Quando a pessoa fica lá, stalkeando o ex nas redes sociais, ela tá se machucando. Primeiro porque ela tá com foco lá no ex, tirando o foco dela, e aí ela vai fazer as comparações. Olha, era isso que eu ia te dizer, porque isso é muito comum haver aqui as comparações. E até dizer ao atual, olha, mas o meu ex era assim assado.
e não funcionava como tu funcionas. Então, isso aí é quando a gente não consegue elaborar bem o luto e a gente está trazendo o ex para a relação. Porque tem os fantasmas do ex, Isso não né? acaba por ser até uma relação depois a três? Então, eu digo que é uma relação com o fantasma do ex presente. Pois. Porque a gente tem Ou três se formas eu passo a de. vida a stalkear a vida do ex e estou já numa relação. Então, isso quer dizer que não ficou bem resolvida e que o ex é um fantasma. Porque a gente tem 3 tipos de fantasmas de ex. Né? Quando você traz o seu ex todo o tempo para a relação, quando a ex do seu parceiro está na relação, ou quando o seu parceiro traz o seu ex para a relação. Então, são 3 fantasmas. Por isso. E Daniela, e quando eu estou com o meu atual namorado e estou a ter um caso íntimo e sexual com o meu ex-namorado ao mesmo tempo? Então, isso aí não elaborou o término, o Uhum. ex. Não houve uma elaboração. Uhum. Como isso é importante de ter essa elaboração desse término antes de você entrar num novo relacionamento. Porque assim, as pessoas elas entendem que no processo de separação, a gente tem que fazer 2 separações, Liliana. A separação física, que é a separação da pessoa, que muitos casais se separam e mantêm-se na mesma casa. Uhum. É bem complicado. Então, primeira separação. Isso é muito comum e real em Portugal, pelo menos isso acontece muito. Separação física. E a segunda separação que eu falo sempre é a separação de algo, que eu chamo que é a desvinculação emocional. É quando você vai se desvincular dos planos. Você vai se desvincular dos sonhos. Uhum. Você vai aceitar que aquilo ali acabou. E aí é muito importante a gente colocar o que é aceitar, e as pessoas às vezes confundem muito isso. Aceitar não é concordar. Aceitar é entender que você tem consciência e você não pode fazer nada por uma decisão do outro. Você tem consciência disso. Aceitar não é concordar com os fatos. Eu não concordo com a separação, mas ele deseja a separação. Eu não vou forçar ninguém a estar comigo. Pra quê? Quem ama por 2, no final, chora sozinho. Uhum. Isso é um fato. Só que as pessoas, elas têm a maior dificuldade realmente na desvinculação emocional, porque é o mais difícil. Né? É muito difícil o processo do luto. Você se desvincular, porque aí já vai ter apego junto, tem costume. E a gente está dizendo, às vezes, de um relacionamento de 30 anos, que a pessoa foi se perdendo, porque em todo relacionamento, em toda a relação, boa ou ruim, existe uma perda de cada um. Isso é muito claro. A gente se perde, só que a gente pode controlar essa perda. A gente não precisa se doar 100% o tempo todo. A gente pode equilibrar isso. Uhum. Mas vão existir as perdas. As perdas existem, mas você pode equilibrar. O que acontece é que a pessoa, quando está dentro dessa relação, ela esquece dela. Ela não tem mais os sonhos, ela não tem mais as vontades que gosta de fazer nem nada. Aí acabou, não sei mais para onde ir, não sei o que fazer. Uhum. Aí vai precisar se reencontrar. E se reencontrar demora um tempo. Uhum. Você entender quem é você agora, você fazer a desconstrução aí do seu eu conjugal, construir o seu eu individual, metas diárias, metas a curto prazo, médio, longo prazo, isso é importante. Porque você vai precisar mudar sua rotina. Não dá para ser a mesma coisa. Não dá para você ter os mesmos amigos. Inicialmente não dá. Porque se você for ter os mesmos amigos, você vai se machucar. Não dá para frequentar os mesmos lugares por um tempo. Não tem como manter esse contato. E fazer como se nada fosse, não é? Não tem como. Não tem como ser amiga de ex inicialmente. Essa ideia que as pessoas têm, você é amiga dele, me diz como. Inicialmente você vai ser amiga do seu ex. Ele vai falar que tá afim de outra pessoa, você vai ficar bem com isso? Pra que você quer ser amiga dele? Pra tentar reconquistá-lo? Ah, mas isso vai dar problema. Igual eu falo, as pessoas ficam querendo migalha. Migalha não é pão. A gente terminou, mas a gente fica
de vez em quando. Era isso que eu estava, por isso é que eu perguntei-te há bocado isso do eu tenho alguém agora e continuo sexualmente e intimamente com o meu ex, porque isso é comum, isso acontece, Daniela. É assim, como é que é isso? Migalha? Migalha achando que vai voltar, achando que só tá vivendo uma história legal, como é que é isso? Não é, gente. Essas são as falsas esperanças que vão criando. Porque quem quer estar junto, vai estar junto. Vai procurar, vai querer. Até porque, quando tem as migalhas, quando tem o encontro se resume ao encontro sexual, Liliana. Sim, sim. Não é um encontro que vamos conversar sobre a vida ou vamos fazer projetos de vida, vamos falar aqui do presente e do futuro e o que é que aconteceu lá atrás, não é? Não vamos fazer aqui um balanço, uma análise. Vamos chegar lá, despir a roupa, ter o ato sexual, o encontro sexual e pronto. E aí existe também uma mistura muito grande na cabeça das pessoas que acham que, olha, a nossa relação é ótima, a gente se entendia bem sexualmente. Como se a relação se resumisse bem sexualmente. Ou se fosse separado, ou se isso... porque isto está tudo interligado. Voltamos à nossa conversa inicial, a primeira, em que a sexualidade está ligada ao resto da vida das pessoas. As pessoas continuam a achar que não. Sim. Mas então, as pessoas nesse processo aí colocando, né, voltando para a questão do luto por separação, elas precisam dar os passos, elas precisam promover mudanças. Como é difícil para as pessoas, eu vejo... Sabe o que é mais difícil, Liliana? Construir o contato zero. É o mais difícil. Que é o viver a minha vida individualmente, não é? E construir... É bloquear. Bloquear, sim. Waze de tudo. Sim. Rede social, telefone, WhatsApp, tudo. Eu só mantenho uma conversa com eles por e-mail no caso de termos filhos. Pois, sim. Somente. Sim. Mais nada. E isso é extremamente difícil atualmente para as pessoas. Pois é. Porque hoje as pessoas, elas... como é que eu vou colocar assim? Até me fugiu a palavra, daqui a pouco eu volto. Mas nesse mundo das redes sociais, lembrei, as pessoas associam uma curtida a afeto. Curtiu minha foto, tá com saudade de mim. O ex curtiu minha foto. É verdade. Sim. Então, fica tudo muito ali. E tem sim esse vício da internet, né? Esse vício que eu falo, como é importante você fazer um detox, vamos dar um tempo. Você não precisa ali ficar vigiando o outro, pra quê? O que os olhos não veem, o coração não sente. Se você não tá vendo, você não vai se machucar. Agora, se você tá vendo, Liliana, tem mulheres que, olha que elas chegam ao ponto, vão stalkear a vida da namorada do ex. Sabe tudo. Passam o dia inteiro sabendo onde a mulher trabalha, se a mulher tem filho, de onde a mulher é, o que ela faz, o que ela deixa de fazer. Gente, vira uma obsessão. Eu já passei por isso. Então você sabe, ó. Como é. Já passei por isso, estarem-me a vigiar. Sim. Não é terrível? É. Eu fico imaginando se alguém fica me vigiando. Se eu não sei, tudo bem, mas imagina se eu souber. Sim. É terrível. É terrível. E é terrível também para a relação, Daniela. Existe uma curiosidade. Eu vou falar assim até do meu lado pessoal. Tem umas curiosidades, as ex-namoradas do meu marido, às vezes querem ser minhas amigas de Face para saber quem eu sou. Sim. Pra quê, Liliana? A mim também me vieram fazer um pedido de amizade uma ex-colega dele que já há uns anos atrás que mostrou-se interessada nele e que agora vem pedir amizade no Facebook. E eu disse, para quê? Não vou aceitar? Qual é a intenção? Para quê? Então... Aliás, eu não aceito ninguém que eu não conheço pessoalmente no meu Facebook pessoal. Não é na minha página, é no meu Facebook pessoal. Então, aí você fica pensando, eu vou querer ser amiga da... Mas para quê? Não é? Para quê? Pra quê? Uma coisa é quando há crianças e são menores e depois, não é? Esse luto se calhar já foi resolvido, ou há aqui situações de logística que podem ser importantes
Por exemplo, ir buscar à escola, não é? Quando é a madrasta que vai buscar, e situações assim de logística que se calhar podem ser faladas em e-mail, não é? Ou situações para o bem-estar daquela criança. Agora, de resto, para quê? Eu sempre digo, a gente tem que mudar, às vezes, a pergunta de por quê para quê. Sim? Para que eu quero mandar mensagem pro ex? Para que eu quero ficar com o ex? Para que eu me humilho? É sempre para quê? Porque você não está se cuidando. Porque, gente, se a gente não se cuidar, não vai ser o ex que vai cuidar. Sim. Ninguém vai cuidar da gente. E aí, como você elabora uma separação, vai dizer muito a sua próxima relação. E, por exemplo, essa pergunta que tu fizeste, e muito bem, querida, para que é que eu quero ter uma nova relação? Para que é que eu quero o amor amoroso em mim? Porque assim, Liliana, o que acontece? É o que? É para fazer ciúmes ao outro, ao meu ex, e mostrar nas redes sociais que agora já estou com uma pessoa? Isso também acontece, Daniela. Acontece muito e as pessoas não entendem que é o seguinte, rede social é palco. Exato. É palco, ninguém tá vendo os bastidores. Quem nas redes sociais fica postando somente tristeza? Uma coisa às vezes é mostrar um luto por morte, alguma coisa assim. Mas quem fica falando, olha, tô sem dinheiro, tô descabelada, tô estressada, horrorosa. Não. É tudo lindo. Estamos todos felizes no amor. Todo mundo é feliz. Quantos casais eu vejo que postam uma felicidade no Facebook e lá por trás não tem nada disso, eles não se falam. Então a gente fica acreditando nesse palco, nesse teatro. A gente não sabe como é que é o bastidor, mas a gente não precisa saber porque não nos interessa. E é isso que é muito difícil da pessoa entender. Porque a mulher não quer perder o espaço, o homem não quer perder o lugar, e aí fica nisso, de querendo, né, o nosso cérebro, né, porque funciona igual também, dependente de cocaína. A gente fica querendo, a gente passa por fissuras, querendo mandar mensagem. Nosso cérebro quer voltar àquele bem-estar. E aí a gente quer mandar mensagem, a gente quer saber do outro. E isso vai acontecer muito com as pessoas que se perderam muito no sentido de não tem um trabalho, não gostam, não sabe o que gostam de fazer, não tem um divertimento, nada disso. Aí vai acontecer muito. Daniela, aqui uma última pergunta e depois ainda vamos tirar aqui fazer algum comentário. Tu achas que se morre de desgosto de amor? Não. Pegando aqui no luto que tu, não é? Na separação. Não se morre de amor. Você escolheu. Tudo é uma escolha, Liliana. Você escolhe permanecer nesse sofrimento, ficar estagnada, chorar, ficar nessa posição de vítima, porque tem umas posições que são muito claras aí no processo de separação. Né? Ou eu sou a vítima, ou eu sou a culpada por tudo. Então, a vítima, eu sou a pobre coitada, responsável 1000% por tudo. Quando as pessoas não entendem que dentro de um relacionamento, os dois têm a responsabilidade. Tá? Ah, mas eu fui mais responsável. Pode até ter um pouquinho mais. Não é a culpa, é a responsabilidade. É que é isso mesmo que eu também defendo. Sim. É responsabilidade. Né? Se essa relação não deu certo, é responsabilidade dos dois. Não dá também para se colocar nessa posição de vítima também da pobre coitada e achar que não, tadinha, olha o que ele fez, ó, tadinho, olha o que ela fez. Não, gente. Senão você não vai sair do lugar e é isso que eu falo. Você tem que querer. Sim. Se a gente não quiser, Eliana, se eu não quiser fazer uma dieta para emagrecer, eu não vou emagrecer. Se eu não quiser arrumar um trabalho, eu não vou arrumar. Eu tenho que querer. E de onde é que vem essa motivação para quem sofreu tanto e sofre tanto com a dor de uma separação, Daniela? Liliana, no caso da separação, a gente não trabalha com motivação, a gente trabalha com disciplina. A motivação pode ser zero, mas e depois? Onde é que a pessoa vai arranjar forças para continuar, para ressignificar? Não, mas aí começa assim. Você não vai ter motivação dentro do processo de separação. Você não vai ter motivação nenhuma. Mas você vai ter que planejar a sua vida. E você vai começar com metas diárias. A minha meta diária vai ser o seguinte: hoje eu vou tomar café, vou trabalhar. Eu sei que o meu trabalho vai sofrer um pouco, eu vou cair minha produção, porque é absolutamente normal. Que bom que falas nisso, que bom que falas nisso. Porque está tudo interligado. Se eu não estou bem a nível pessoal e a nível amoroso, não vou estar bem também a nível produtivo no meu trabalho.
E assim, as pessoas, elas precisam se permitir viver o luto da separação. Claro que sim. Você não precisa Não ser vamos forte. fazer que está tudo certo e que a vida continua assim. A vida continua, mas é como tu dizes, há metas, não é? Eu não posso me agarrar só àquele luto que dói imenso a separação e o resto. Vou afundar tudo, vou dar tudo deitar tudo a perder? Você vai se permitir sofrer, sim, você Claro, vai chorar, você vai ficar sem claro. dormir, porque o luto por separação, ele traz reações, ele traz Ansiedade, manifestações ansiedade. cognitivas, fisiológicas, tudo isso, comportamentais, tudo isso no seu corpo, isso vai acontecer, você vai ter lapsos de memória, você vai querer correr atrás do ex, você vai ficar apático, você vai ter taquicardia. E negar também, há uma altura logo também que a pessoa diz, isto se calhar não aconteceu. Porque negar é uma das fases Sim. do luto, né? Vai negando. Mas isso tudo você vai passar. E você vai se permitir, sem problema algum se permitir. Mas você precisa criar suas metas. Então, se eu anotei que a minha meta hoje é eu vou fazer uma caminhada, eu vou fazer as coisas que eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir. A disciplina, 100%. A motivação pode ser 0. Mas a minha disciplina, ela vai. E aí eu vou planejando os meus dias. É planejando um dia de cada vez. E como é que eu arranjo disciplina? Com a ajuda do psicoterapeuta, Daniela? Ou de alguém de família, ou algum amigo também que me está aqui ao lado a apoiar? Como é que funciona isso? É extremamente importante você poder colocar isso para fora. Você falar disso 1000 vezes que seja. Você conseguir alguém que te escute. Nem sempre a gente vai ter alguém para escutar. Nem sempre tem um amigo que vai conseguir ouvir a mesma história o tempo inteiro. Verdade? Sim, mas verdade. Você precisa colocar para fora. Se você não tem um amigo, mas você tem a possibilidade de fazer uma psicoterapia, ótimo. Mas se você não tem amigo e nem tem possibilidade de fazer uma psicoterapia, crie um diário das emoções. Escreva. Tão bom. Todos os dias. Tão bom. Todos os momentos. E escreva. Não põe no celular não, porque escrever que é terapêutico. Se esvazie. Excelente, excelente, Daniela. Que isso vai fazer uma diferença. Boa. Agora, quanto mais você escreve, quanto mais você fala, mais consciência você tem. E vai elaborando, vai ressignificando essa dor. Boa. Boa. Mas é muito importante, e importa também dizer aqui, não sei como é que é no Brasil, mas cá em Portugal, eu ando a mexer muito nisso, que é há ajudas psicoterapêuticas e psicológicas a custo zero de várias formas. E importa dizer que se a pessoa não tem capacidade monetária, há sempre algum tipo de ajuda. E podem começar pelo vosso médico de família no centro de saúde, por exemplo, ou se estiverem no privado. Okay? Peçam sempre ajuda à vossa comunidade. Tentem ver também, por exemplo, na junta de freguesia. Tentem ver na vossa comunidade académica e escolar. Comecem por aí. Há sempre respostas. Não se cinjam ao isto é assim, eu não consigo pagar. Não, procurem soluções, peçam ajuda. Aquilo que a Daniela disse, peçam ajuda. Sozinhos não conseguimos superar um luto. É importante, né? Se puder ter ajuda, sim. Tem até psicólogos, né? Eu até faço. Você não consegue fazer uma psicoterapia, você faz uma orientação psicológica. Você consegue colocar ali para fora, consegue organizar algumas coisas. E é muito válido. Sim. Mas é importante tratar, sabe, Liliana? Sei que o nosso tempo está acabando, mas eu quero colocar uma coisa que é muito importante. O emocional, ele precisa ser tratado tanto quanto o físico. Imagina, se você quebra uma perna e você não cuida dessa perna, você precisa engessar, você precisa operar, como é que vai ser? Você vai andar toda capenga, não vai ficar tudo torto. A mesma coisa no emocional. Se você não cura o emocional, você vai ficar mal na sua vida. Sim. Obrigada, Daniela, muito obrigada. Foi excelente. Acho que este conteúdo foi muito bom mesmo e muito importante para quem nos está a ouvir, esteja ou não no luto, na perda e na dor, mas é importante aqui alguém, de certa forma, que já teve perdas e lutos também emocionais. Obrigada mais uma vez por estares aqui comigo e no programa Amor e Intimidades e na Rádio Sons do Sul. Obrigada pela tua entrega, pelo teu conteúdo e pelo teu caminho. Ficamos agora com uma música sugerida aqui pela doutora Daniela Mascarenhas, com base aqui no Porque Separar Dói Tanto. Obrigada, até uma próxima.
Eu conheço o medo de ir embora, não saber o que fazer com a mão, gritar pro mundo e saber que o mundo não presta atenção. Eu conheço o medo de ir embora, embora não pareça, a dor vai passar. Lembra se puder, se não der esqueça, de algum jeito vai passar. Lembra se puder, se não der esqueça, de algum jeito vai passar. O sol já nasceu na estrada nova, e mesmo que eu impeça, ele vai brilhar. Lembra se puder, se não der esqueça, de algum jeito vai passar. Lembra se puder, se não der esqueça, de algum jeito vai passar. Eu conheço o medo de ir embora, o futuro agarra sua mão. Será que é o trem que passou? Ou passou quem fica na estação? Eu conheço o medo de ir embora, e nada que interessa se pode guardar. Lembra se puder, se não der esqueça, de algum jeito vai passar. Lembra se puder, se não der esqueça, de algum jeito vai passar. O sol já nasceu na estrada nova, e mesmo que eu impeça, ele vai brilhar. Lembra se puder, se não der esqueça, de algum jeito vai passar. Lembra se puder, se não der esqueça, de algum jeito vai passar.